Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, até o versículo 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vou ler outra vez. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mateus 24. O grande 24º capítulo de Mateus. Um versículo. 37. Jesus falando. A primeira passagem que li a você é a respeito do arrebatamento. Pode acontecer a qualquer momento. Foi escrito pelo apóstolo Paulo e quem deu foi o Espírito Santo. A segunda passagem, quem disse foi Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre. Diz respeito à sua segunda vinda, duas vindas diferentes. Ele diz que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E eu quero usar como tópico nessa noite, o maior encontro já conhecido. O maior encontro já conhecido, e vai acontecer logo, vai acontecer daqui uns dias. Pode acontecer nessa noite. Pode acontecer amanhã, mas eu sei que vai acontecer rapidamente. O maior encontro que já existiu. Abaixa sua cabeça. Pai Celestial, eu te agradeço. Eu oro para que enquanto ministramos o Senhor nos ajude. Deus nos perdoe que nós venhamos a tentar fazer algo para diminuir o Senhor, mas que o Senhor cresça. Eu peço a sua ajuda nessa noite, eu peço a sua unção, eu peço não somente sobre mim, mas nesses que estão aqui. Eu tomo autoridade sobre cada espírito maligno que queira atrapalhar. E em nome de Jesus eu comando que eles se afastem. E eu oro para que o Senhor venha ungir aqueles que estão assistindo na televisão para escutar e abraçar a tua palavra. E eu peço em nome do Mestre, e todos dizem amém e amém. Existiram grandes encontros na história, encontros que mudaram o curso do destino. Outro dia eu estava na Ilha do Corregedor, não tão longe ali da cidade de Manila, ali na Filipinas. Eu fiquei de pé ali naquela praia e o vento soprava naquelas árvores. E eu olhava naquele oceano, sabendo que nesse mesmo lugar, o general Douglas MacArthur tinha esperado ali nas margens para manter uma promessa que ele tinha feito de liberdade para o povo filipino quando ele disse: eu vou voltar. Na minha mente eu conseguia vê-lo como se fosse uma pessoa cheia, cercada de oficiais, com luzes e foguetes explodindo e câmeras filmando. E talvez o maior general que já viveu, entrando em seu destino. Foi um encontro que vai além da imaginação. Eu estava em Cairo, no Egito, outro dia. E eu estava de pé ali pensando há muito tempo atrás em que algum lugar, não muito longe de onde eu estava, o homem que tinha a face bronzeada pelo sol egípcio, o maior homem no Egito, salvo pelo próprio faraó, se levantou diante
de alguns nômades, homens de tribo. Eles estavam com medo tremendo e ele não pôde se conter mais. E disse para todos: saiam daqui, e se revelou a seus irmãos, e ele se revelou para eles, era José. Foi um encontro que mudou a história. Eu estava em Jericó há pouco tempo atrás. Estava ali olhando para as águas do Jordão, o pequeno Jordão, mas ainda tão significante na história. E eu pensei sobre o encontro de Josué, enquanto ele andava nesse lado do Jordão, perto de Jericó, e encontrou um homem. Ele se prostrou e adorou. E ele fez a pergunta: você é por nós ou pelo inimigo? E o anjo disse: levante, eu sou de Deus. Esses encontros que eu te digo são muito grandes, têm uma importância tremenda. Mas o encontro que eu quero falar com você nessa noite faz com que todos eles sejam insignificantes. Eu fico chocado e acho estranho que a reunião pela qual vos falo não é conhecida no mundo hoje. Não é nem conhecido pela maioria da igreja. Mas vai ser um encontro tão gigantesco, tão grandioso, que não há maneira que palavras humanas podem descrever. Porque nesse encontro, tão grande que a terra não pode contê-lo, e nunca vai ser digna dele, os céus dos céus vai ter que conter esse encontro, e ao conter vai adicionar todo filho de Deus que já viveu na história, desde Abel até os patriarcas, até Davi e os grandes reis de Israel, até mesmo na igreja primitiva e nos recessos do tempo que estão por vir. No momento que a trombeta de Deus tocar, o apóstolo Paulo nos disse que os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós que estamos vivos vamos nos encontrar com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o encontro pelo qual eu quero pregar, esse é o encontro que está para acontecer logo logo. Eu quero te dar uma palavra de instrução aqui nessa noite. O arrebatamento, a palavra na verdade não é encontrada na Bíblia, significa uma grande alegria, um grande êxtase. E realmente vai ser um grande êxtase e uma grande alegria para as milhares de pessoas que vão fazer parte neste grande encontro. Vai ser um encontro secreto, o mundo não vai saber sobre ele. Não vai haver um tipo de alerta dado sobre o exato momento que vai acontecer. Nessa reunião, nesse encontro, Jesus não vai voltar para essa terra, ele vai somente aparecer nas nuvens. E somente aqueles que estiverem prontos vão vê-lo nesse encontro. E nesse encontro, ele não vai vir com os seus santos, ele vai vir pelos seus santos. Nesse encontro, ele não vai tocar essa terra. Isso vai acontecer um tempo depois. Nesse encontro, ele não vai se envolver com os problemas desse planeta, somente com os problemas do corpo de Cristo, a igreja. Na segunda vinda, que é algo totalmente diferente desse encontro que eu mencionei, ele não virá pelos seus santos, ele vai voltar com os seus santos. Todo santo Filho de Deus que já viveu vestido em vestes brancas e lavada no sangue do Cordeiro. Na segunda vinda, ele vai colocar os pés nesse planeta. O Monte das Oliveiras vai tremer de um lado ao outro, do leste a oeste,
cumprindo as profecias dos anjos. Eles disseram: esse mesmo Jesus que você viu ir embora vai voltar da mesma maneira como você viu ele ir embora. E essa promessa vai se cumprir. Anote minhas palavras. Alguns de vocês que nos assistem zombam, vocês riem e vocês dizem: seus loucos estão dizendo isso faz muito, muito tempo. Mas eu quero te dizer, o grandioso vai estar diante da sua face daqui a pouco tempo, porque ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Quando é que vai acontecer esse encontro? Ninguém nessa terra sabe quando. Não existe ninguém, possivelmente nos portais da glória, a não ser a Trindade que sabe. É assim que deve ser. Você tem que estar preparado o tempo inteiro. Mas nós temos uma inclinação para o cumprimento, ocasiões que começam a acontecer, que nos fazem saber que isso está próximo. O apóstolo Paulo disse há 2000 anos atrás que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam. Os homens vão amar a si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e irmãs, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tempos trabalhosos. Estamos vivendo esses tempos trabalhosos agora. Outro dia mesmo, uns indivíduos em lugares de autoridade fizeram a seguinte declaração chocante, me escute. Olha o que eles disseram. Eles disseram que toda criança na América que entra na escola com a idade de 5 a 6 anos é doente mental. Eu não estou falando a respeito de alguém sem nenhuma educação, não, eu estou falando de um dos homens mais estudados da terra. Vou repetir. Ele disse que toda criança na América entrando na escola entre 5 e 6 tem problema mental. E essa é a razão pela qual ele disse que essas crianças têm problema mental, todas nossas crianças. Porque ele vem para a escola com uma aliança com os patriarcas da terra. Em outras palavras, ele disse, eles acreditam em George Washington, Abraham Lincoln, isso está errado. Eles se submetem aos oficiais eleitos. E existe muita tentativa hoje de diminuir os oficiais públicos diante dos olhos das pessoas, especialmente as crianças. Eles obedecem os seus pais, chegando a acreditar em um ser supernatural. Imagine só. Acreditam na soberania dessa nação como uma entidade separada. E ele diz que os professores é que têm que consertar esses alunos que estão doentes, criando o aluno internacional do futuro. Ele disse evidência adicional da intenção deles de converter pessoas à sua religião é encontrada em um artigo que se chama Religião para uma Nova Era. Ele disse, eu estou convencido que a batalha pelo futuro da humanidade tem que ser vencida na sala de aula por professores que entendem corretamente o seu papel como proselitistas de uma fé nova. E essa nova fé é a religião da humanidade que não reconhece e não respeita Deus nenhum, mas acredita em uma divindade em seres humanos. Em 1925, eu quero te dizer a razão pela qual essa razão se encontra tão mal. Começamos a aprender nas escolas públicas sobre evolução. É o ensino mais degradante, covarde, escuro que já veio sobre os ouvidos e as mentes de nossas crianças.
Em 1948, nos Estados Unidos, instruções religiosas foram restringidas nas nossas escolas públicas. Em 1962, a corte baniu a oração nas escolas públicas. 1978, cantar na época de Natal foi proibido em muitas escolas. 1981, uma cruz em alguns parques públicos dessa nação foi declarada inconstitucional. Em 1982, uma igreja batista chamada Igreja Batista da Fé em Louisville, Nebraska, foi fechada por oficiais da lei do governo. Em 1983, o grande e conhecido ACLU processou o presidente Reagan porque ele declarou aquele ano como o ano da Bíblia. Vamos voltar a falar de cantar na época de Natal. Um prefeito em uma das nossas cidades do norte colocou uma cena do Natal ali na praça da sua pequena cidade. E a ACLU processou para remover aquela cena de Natal ali daquela praça, e alguém perguntou o que é que o ACLU tem contra 3 reis magos e Maria, José e a cena de Jesus. Ele disse, eu não sei, mas eu acho que naquele grupo do ACLU eles não têm 3 reis magos sábios ou uma virgem. Aleluia! Eu digo amém para aquele prefeito. Outro dia eu escutei o presidente Reagan dizer, ele estava em Washington e ele se levantou e disse, a ACLU me processou porque eu declarei em 1983 o ano da Bíblia. Ele disse, eu vou usar esse terno como distintivo de honra. Glória! Aleluia! Veja bem, há uma grande tentativa nessa nação para tentar substituir esse livro que está em minhas mãos. Há uma tremenda pressão acontecendo na América para tirar a Bíblia das nossas escolas, dos nossos filhos, da mente deles, das nossas casas e da nossa sociedade. E a mídia e os educadores é quem estão fazendo essas coisas. Eles estão tentando estabelecer um novo código moral na América. E esse código moral, esse novo código moral, divide a sociedade. Faz com que as pessoas percam confiança nos princípios que funcionaram um dia. Será que isso é um acidente? Não, senhor. É um dos mais básicos princípios comunistas, que a confusão tem que ser gerada e que o cidadão normal ele tem que ser convencido que não existe absolutos, nem preto nem branco. Agora, se você vai tentar destruir a Deus, você não ataca a Deus diretamente, você tenta destruir a fé. É isso que você vai fazer. Primeiro você destrói a fé e você começa destruindo a fé em princípios, em instituições e em códigos morais já aceitos. E quando os populistas começam a abraçar aquelas coisas que você fala repetidamente, e é isso que a mídia, os repórteres e os educadores estão fazendo nessa terra. Então fica fácil de transplantar esse medo, essa confusão e essa dúvida, a sua fé em Deus, até que eles não tenham mais fé. E quem é que entrega essa confusão aos cidadãos dessa terra? É a mídia que faz isso. É a informação pública, os repórteres, que se dedicam a denegrir o que já temos. Por quê? Porque eles estão filosoficamente comprometidos a impor um novo sistema, um sistema de socialismo ateísta, onde todas as decisões são impostas por um pequeno grupo de elite, alguém superior intelectual, que pensa por todas as pessoas comuns. Mas eu quero te dizer algo. E eu espero que vocês estejam assistindo na televisão, e eu suspeito que alguns estão. Homens muito mais poderosos que você já tentaram destruir de qualquer maneira esse livro que eu tenho em minhas mãos.
Os martelos da oposição já bateram nesse livro aqui, essa rocha que é a palavra de Deus. E os martelos quebram, mas a rocha permaneça. Quando você estiver morto e queimando no inferno, a não ser que você se arrependa e aceite Jesus, esse livro ainda vai estar vivo e ainda vai viver, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E Deus disse que nenhuma palavra, que nenhuma vírgula, que nenhum ponto, que nenhuma frase, que nenhum capítulo vai passar. E a Rússia vai passar, o comunismo vai passar, o socialismo vai passar, a evolução vai passar, o humanismo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Glória a Deus. Eu estou preocupado que a igreja de hoje está mais preocupada com o hoje e agora do que está com o céu. Escute bem. Eu quero repetir isso. Eu estou preocupado que a igreja de hoje até mesmo os pentecostais, ainda mais os pentecostais, estão mais preocupados com o que acontece aqui agora do que estão com o que está para acontecer. E eu quero explicar. Satanás vai tentar te desviar do verdadeiro evangelho, fazendo com que você acredite que Deus tem que ser usado como você usa um par de sapatos. E que a palavra dele tem que ser usada como você usaria uma peça de roupa. Você usa para receber mais coisas, mais dinheiro, mais riquezas, mais fama, mais prestígio, mais coisas, mais preocupados com o que acontece agora. Nossa fé é medida de acordo com o carro que dirigimos. O nome que está costurado dentro dos nossos paletós, dos nossos ternos, ou o tamanho da nossa conta no banco. Igreja, Deus não está preocupado com essas coisas, somente que nós tenhamos algo para vestir e que exista um lugar para morar. Ele não está tão preocupado com outras coisas nessa área. E eu te digo por quê. Entenda isso. Aqui não é sua casa. Agora me escute, igreja, aqui não é a sua casa. A igreja está esquecendo isso. Nós estamos esquecendo a eternidade. Você tem que fazer aquilo que aquela canção diz: eu estou preparado para sair daqui, eu estou preparado para entrar no céu, eu estou me motivando, eu estou me preparando para sair daqui. Nós estamos tentando nos acomodar, estamos tentando colocar as raízes aqui. Não faça isso. Jesus disse que com comida e com roupas esteja contente. Se Deus te abençoar com dinheiro, muito bom. Use isso para expandir o seu evangelho nesse mundo inteiro. Use o mundo, mas não abuse dele. Você está aqui por um curto período de tempo. A qualquer momento ele pode interromper os seus planos. A qualquer momento ele pode parar a construção daquela casa nova. A qualquer momento ele pode parar esse negócio e dizer: eu estou tirando meus filhos desse mundo. Eu estou me preparando para concluir o meu plano nessa terra. Eu acredito que Deus abençoa as pessoas, eu acredito que Deus honra a fé, eu acredito, não me entenda mal. Não coloque seus olhos nesse mundo, não coloque seus olhos em coisas. Eu estou sendo claro? Será que a igreja está preparada para a vinda do Senhor?
Isso vai depender do que você quer dizer com igreja. Se você quer dizer o corpo de Cristo, sim. Se você quer dizer religião organizada, escute isso várias vezes. Recentemente, a rádio WPLW em Pittsburgh, na Pensilvânia, recebeu ligação de ouvintes que acabaram de descobrir a rádio. E eles pediam música do AC/DC, outras bandas de rock. A conversa foi mais ou menos assim. Esse é o jockey. Perdão, nós só tocamos hinos evangélicos. E o ouvinte, bem... E esse rock que eu estou escutando na rádio? This jockey, música cristã. O ouvinte, sério? Era chamada de música de Jesus. Agora é chamado de música contemporânea cristã. Soa como rock, soa como pop. E eles nos dizem hoje que quando os filhos de cristãos compram, eles não têm que comprar música de rock. Eles podem comprar esse tipo de música. E eles não sentem que estão perdendo nada. Isso não vem de Deus, amigo. Isso não vem de Deus, amigo. Há pouco tempo atrás, uma pesquisa revelou que a América está se tornando uma nação de pessoas sem Deus, com uma falta enorme de conhecimento da Bíblia. Pastor George Gallup Jr. disse que somente 4 de 10 pessoas sabem que, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo foi quem deu o Sermão da Montanha. Imagine só. Muitos americanos adultos têm uma falta de entendimento da Bíblia e o pastor explicou que já é hora de tocar o alarme sobre o futuro da nossa educação religiosa na América. Ele disse que pesquisas indicam que somente 12% das pessoas pensam sobre eles mesmos como pessoas que são comprometidas com a espiritualidade. A maioria delas estão secas espiritualmente. Ele diz que, independente da falta de conhecimento da Bíblia, a pesquisa mostra que 8 de 10 pessoas se consideram ser cristãs. Imagine só, escute isso. Quando o álcool foi banido e considerado fora da lei de 1919 a 33, eles chamavam de proibição. Os proibicionistas tiveram que dar crédito ao Billy Sunday e às igrejas protestantes. Hoje em dia, a preocupação a respeito de alcoolismo está crescendo cada vez mais, porque hoje temos 12 milhões e meio de alcoólatras, 7 milhões e meio de pessoas viciadas. E aqueles que estão lutando contra esse problema estão buscando a ajuda da igreja, mas dessa vez, infelizmente, a resposta é muito pouca. Os cientistas e os profissionais que estão falando contra os problemas que o alcoolismo traz receberam muito pouca ajuda de denominações. Um professor na Universidade de Michigan, que trabalha com planejamento de saúde, é um líder no movimento. Ele diz que gostaria de ver igrejas participando mais disso e que ele ficou muito decepcionado que nenhuma das grandes denominações tiveram interesse nesse problema de diminuir o abuso do álcool. Eu estou falando da igreja. Será que ela está pronta? Santos que bebem estão acabando com a espiritualidade de milhões e milhões de cristãs. Jimmy Swaggart, o que está errado com você? Você não sabe que um pouco de vinho não machuca ninguém? Eu vou ser um pouco ousado. Você está louco. Esse vinhozinho fez com que 12 milhões e meio de pessoas se tornassem alcoólatras. Será que a igreja está pronta? Um colunista escreveu assim: por que as igrejas querem tanto condenar a América? Ele estava falando de Granada. Ele disse que talvez as tropas não tenham que estar ali, mas como é que as igrejas podem ter tanta certeza tão rápido de que a administração de Reagan está errada e que a revolução comunista está certa? Ele disse que as igrejas têm que ter menos vontade de apoiar ideias comunistas e marxistas.
Ele disse que a grande entrevista denunciando os Estados Unidos aconteceu ontem e ele deu o nome das denominações. Ele disse que havia um tom naquela coletiva de imprensa. Vários palestrantes elogiaram o que eles chamavam de governo comunista progressista, que governou a Granada por vários anos, até que os seus líderes foram derrubados e assassinados por um outro grupo comunista há 2 semanas atrás. Mas eles firmemente recusam para criticar o assassinato deles, que dizem ser muito estranho. Esses pregadores anti-americanos, preletores daquela conferência, eu quase falei o nome da igreja, dizem que os comunistas estão quase sempre certos, até mesmo quando estão assassinando outros comunistas que dizem estar 100% certo. Um preletor naquela coletiva acusava os Estados Unidos repetidamente, é um pregador. Alguns minutos depois ele esqueceu e ele admitiu que não tinha conhecimento do que realmente tinha acontecido em Granada desde que as tropas americanas chegaram ali. Pense nisso. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que os Estados Unidos era culpado. E essa é a igreja progressiva nos dias de hoje, aparentemente. E ele continuou dizendo: essas pessoas têm todo o direito de amar o ateísmo e detestar a América. A América é um país livre. Mas a igreja não deve encorajá-los. Ele disse que as igrejas estão se tornando uma grande cruz para carregar. E eu quero adicionar o tipo de cruz. Não é o tipo de cruz que Jesus Cristo falou a respeito de carregar. Eu não posso responder se a igreja como um todo está pronta. Eu tenho medo que não esteja. Mas o corpo de Cristo está pronto. Agora, quem vai estar nesse encontro? Isso vai acontecer rapidamente. Quem estará ali? Recebemos uma carta outro dia que recebemos de milhares de pessoas durante os anos e fez essa pergunta. Irmão Swagger, será que o Deus que a religião islâmica adora é o mesmo Deus do Deus cristão? Pense nisso por um momento. Me fizeram essa pergunta de várias maneiras. Será que os judeus não adoram a Deus? Será que eles não adoram o mesmo Deus dos cristãos? Existe alguma diferença em um Deus protestante e um Deus católico? Será que Alá não é o Deus dos muçulmanos e o mesmo Deus que nós cristãos consideramos Deus? Aí está o seu problema. Aí está a sua dificuldade. Todos nós estamos adorando o mesmo Deus. Você não pode adorar a Deus, a não ser que você adore a Ele através de Jesus Cristo. Eu não estou pregando contra ninguém. Eu não estou nervoso com ninguém. Mas eu vou dizer a verdade, eu vou pregar a verdade, ainda que todo católico do mundo me odeie, ainda que todo protestante me odeie, ainda que todo muçulmano me odeie, ainda que todo mundo me odeie, eu vou pregar Jesus Cristo, que Ele é Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo é o único Salvador, Jesus Cristo é o único caminho. Glória ao nome de Jesus. E eu quero falar mais uma coisa. Não importa quão fiel ou quão zeloso você é, quando aquele portal de pérolas na glória se abrir, a única maneira que você vai passar por ele, não importa se você conheceu Moisés e falou com ele face a face, não importa se você conheceu a Virgem Maria e falou com ela face a face, não importa se você conheceu os santos e falou com eles face a face, não importa se você deu $1 milhão à religião, a única maneira que você vai passar por aquele portal da glória é sendo lavado no sangue de Jesus. Esse é o Evangelho e essa é a verdade. É quando acaba o argumento. E se algum de vocês, bando de zelosos, alguns de vocês que são tomados por negativismo, nem sei o que é isso. Alguns de vocês
que ficam duvidando. Você está se perguntando quem vai vencer isso. Eu tenho algo para te dizer. Leia a última página desse livro. Nós vencemos. Nós vencemos. Glória ao Cordeiro. Só dizer que somos cristãos não é o suficiente. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que a palavra cristã não cheira bem aos nossos amigos judeus? E eu amo os judeus. Todo cristão que é um cristão verdadeiro ama os judeus. E qualquer cristão que é um cristão não vai lutar com os judeus. Você é doido se você fizer isso. Pergunte a Arafat. Muito bem. Sabe por quê? Sabe por que eles não gostam da palavra cristão? Sabe por que eles não gostam de cristãos? Sabe por que eles suspeitam de cristãos? Adolf Hitler se dizia cristão. Aquele assassino maldoso que fez com que 6 milhões de judeus fossem assassinados e os chamou de sub-humanos. Se chamava cristão fazendo a obra de Deus. Agora, será que você entende por que eles têm esse sentimento para com cristãos? Eu só disse isso para te dizer que não é porque você diz que é cristão que significa alguma coisa. Em Cristo, são os únicos que vão estar ali e a senha é o sangue de Jesus. E número 3, número 1, aonde vai ser o encontro? Número 2, quem vai estar no encontro? Número 3, aonde será o encontro? Se alguns de vocês ainda têm dúvidas, eles não querem a igreja aqui. Nós não somos bem-vindos, nós nunca fomos bem-vindos, nós não nos encaixamos. Se você pensa que você se encaixa, então você não sabe nada a respeito do cristianismo. Porque você não se encaixa. Você não tem o mesmo espírito do mundo, você não tem a mesma atitude do mundo, e o mundo não quer você, ele te odeia. Jesus disse: eles me odiaram e vão odiar você. Eles te odeiam. Eu tenho me resignado nos últimos 6 meses. Eu tenho me resignado para estar completamente cego pelo estabelecimento da religião. Eu tenho me resignado para isso. Eu tenho me resignado para o fato de que eles vão me odiar. Então, nos próximos meses, você vai começar a ver na televisão, escutar, ler no seu jornal, na sua revista, todo tipo de mentira, de calúnia e coisas nojentas sobre o Jimmy Swaggart. Eu tenho me resignado para isso. Não é agradável de se ler, não é agradável de se ouvir ou de assistir, mas eu tenho me resignado que é assim que vai ser. Eu tenho me resignado que a religião organizada vai fazer o que puder para me parar. Eu tenho me resignado que talvez até mesmo a minha denominação vai vir contra mim. Eu tenho resignado que até mesmo a mídia vai me perseguir e fazer o que puder para tentar parar essa mensagem. Eles estão dizendo agora que eu estou arrecadando milhões e milhões de dólares para a caridade, mas eles só recebem alguns centavos. Se você está assistindo, e eu tenho a impressão, mais uma vez, que você está assistindo, eu jamais arrecadei dinheiro para fazer caridade, não somos uma instituição de caridade. Para alguns de vocês aí que não sabem, eu não sou uma instituição de caridade. Nunca fomos uma instituição de caridade. Nós não somos uma instituição de caridade agora e nem vamos ser no futuro. Eu gosto de instituições, graças a Deus por elas, mas as caridades quem faz é a United Way.
o fundo de câncer, o fundo do coração. Isso é uma caridade. Nós não somos uma instituição de caridade, somos um ministério. Está me ouvindo? Um ministério. E todo dólar que entra nessa organização vai 100% para o ministério. Eu sei que pregar para você é tolice, eu sei disso. Eu sei que você ri, você zomba, você faz chacota e você ri. Eu sei que para você é tolice, mas a Bíblia já disse o que você pensa. Para aqueles que andam nas trevas, a pregação do Evangelho é tolice. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. Isso é um ministério. Isso é um ministério. Esse programa de televisão está em mais de 700 redes de televisão, em mais de 2.000 sistemas de TV a cabo para um propósito, e é para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Toda a igreja que nós construímos é para um propósito, e é para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É um ministério. Toda a escola bíblica que construímos nos 4 cantos do mundo é para um propósito, e é para treinar mais e mais pregadores para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória! Aleluia! Aleluia! Olha, escute o que eu tenho para dizer, não desliga a televisão não, fica aí e escuta. Toda escola que nós construímos para as crianças, toda escola que construímos para as crianças, nós damos a eles o que comer. Nós já construímos mais de 45 escolas, estamos construindo mais 55 e você não vai nos parar. Eu quero que você saiba disso. Nós estamos ali dando de comer as professoras que colocamos ali para ensinar a ler e a escrever, a matemática. E a respeito de Jesus, esse é o problema. E quando os médicos vêm para ajudá-los e tentar curar os problemas que eles têm ali no estômago, nosso propósito não é estar ali como instituição de caridade. Instituições já tentaram, mas não tiveram êxito. Mas isso é para ajudá-los, porque o Evangelho nos manda ajudar, então pregar para eles Jesus. Glória! E alguns de vocês estão fazendo doações aqui, vocês dizem: Jimmy Swaggart, eu não gosto que você mistura religião com isso. Azar o seu, porque esse é o nosso propósito. Nós damos a eles o que comer, o que vestir e educação, para que nós possamos passar Jesus para eles. E esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Esse é todo o seu problema. Esse problema é todo seu e te deixa muito zangado. Você queria me parar por uma razão, porque eu prego Jesus. Nós pregamos Jesus. Jesus, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o começo e o fim. Jesus. Meu Deus, eu estou pregando. Aleluia. Eu não vou parar. Não planejo parar. Eu resignei. Faço o que você quiser, diga o que você quiser, me chame do que quiser chamar. Se isso é Deus, vou continuar. E nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E eu quero te dizer por que o diabo está lutando, porque os humanistas estão tentando tomar conta da nossa escola, os comunistas do nosso governo, os ateus estão tentando controlar o nosso louvor a Deus, mas eu vou te dizer por que o diabo está nervoso. É por causa do som que vem do alto da copeira, e é porque o Espírito Santo está trazendo um avivamento para nós. Eu acredito que milhares de milhões vão ser salvos pelo sangue do Cordeiro e vão vir para Jesus Cristo. Glória ao Cordeiro. Aleluia. Eu estava com um jovem outro dia. Ele é dono de um negócio muito próspero. Olhando para ele, ninguém pode imaginar que ele ficou 11 anos em San Quentin, em Folsom,
em Vacaville, nas prisões. Ele me disse: Jimmy Swaggart, eu sei como é vender drogas pelo quilo. E assim mesmo está morrendo de vontade de usar drogas. Eu sei como é entrar em um banco, colocar a arma no rosto da atendente e dizer: eu quero dinheiro. Ele disse: eu sei o que é ser contratado para matar. Ele não me disse isso facilmente, eu tive que perguntar. E ele disse: eu sei como é pegar uma faca e esfaquear um homem até que o sangue comece a espirrar para todo lado. Ele disse: eu odiava Deus, eu odiava minha família, eu odiava todas as coisas. Eu era um rebelde sem causa. Ele disse que o milagre dos milagres, a esposa dele entregou o coração para Jesus. Ele disse: o meu mundo desabou. Ele tinha saído da cadeia naquela época, claro. E ele disse: Jimmy Swaggart, no domingo pela manhã, ela ligava no seu canal e eu perdi a conta de quantos televisores eu já destruí. Pregação que não deixa as pessoas nervosas, não vale nem o ar que sai dos pulmões. Esse insípido paliativo que eles chamam de pregação hoje. Isso não acorda nem um santo que está dormindo. Eu estou aqui para te acordar. Alguém perguntou por que você faz assim. Eu estou tentando te acordar. É por isso. Ele disse, ela ligava a televisão. E eu chutei a televisão. Eu te xinguei. Eu disse: Jimmy Swaggart, você não sabe os nomes que eu te xinguei? Você não sabe como eu te odiava. Ele disse: eu te odiava, eu odiava você, eu odiava tudo a seu respeito. Ele disse que um domingo eu me cansei. Disse que ela estava ali assistindo a televisão, ela estava orando, e ele disse: toda a nossa vida tinha acabado, porque ela não ia mais para os bares, ela não ia para as boates, ela não ia para os Texas Honky Tonks comigo, ela não ia para lugar nenhum, ela não bebia mais, ela não apostava mais, e ela não usava droga mais. Ele disse, aí eu me levantei, gritei com ela, e eu falei: olha, eu não aguento mais isso. Eu estou indo embora. E ele disse: Jimmy Swaggart, eu saí daquela casa, e ele disse: Deus me ajuda. Você disse na televisão, você gritou, você pode gritar o quanto você quiser, mas você nunca vai conseguir correr de Deus. Glória! Glória ao Cordeiro. Aleluia! É disso que eu estou falando. Isso é pregação, isso é pregação, isso é a pregação. Ele disse: Jimmy, eu cheguei ali na frente da minha casa e aquilo veio diretamente sobre mim. Ele disse que o som saiu daquela televisão e veio através daquela porta, entrou em meu coração. E ele disse: eu fui atingido e caí de joelhos. Ele disse: você não pode correr de Deus. E eu comecei a tremer ali. Esse é o tipo de salvação que eu estou te falando. Eu não estou falando dessa salvaçãozinha que hoje dizem por aí que não transforma a vida de ninguém. Ele disse: fui atingido. E ele disse que em 3 minutos Jesus me libertou do álcool, me libertou da profanidade, me libertou da heroína, me libertou da maconha, me libertou da cocaína, me libertou da obscenidade, me libertou da sujeira, me libertou das piadas sujas, me libertou do pecado. Aleluia ao Cordeiro! Glória! Essa é a esperança do mundo, essa é a esperança de nossas casas, é a esperança da nossa nação. Ele disse que se levantou, chorando muito. Entrou na casa e a esposa dele estava olhando para ele, ela estava chorando e orando. Tudo isso em questão de 10 minutos. Deus não precisa de muito tempo. Paulo descobriu isso. Ela disse: o que é que está acontecendo com você? Ele disse: eu acabei de ser salvo. Ela disse: aonde?
Ele disse na porta de casa. Ela disse na porta de casa. Ele disse na porta de casa. Outro dia ele ofertou um cheque de $50 mil para o ministério. Alguns de vocês aí ficam nervosos com isso. E tem mais. Olha, se você não gostou desse, escuta essa história. O negócio dele está crescendo cada vez mais, cresce todo dia. Ele disse, irmão Swagger, eu vou construir um andar naquela faculdade e você vai ter o dinheiro em pouco tempo, $250 mil. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É isso que eu chamo de ser salvo. Ser salvo. Deixe-me terminar o encontro que está para acontecer. Deus está preparando o seu corpo, já faz muito tempo. Eu estava de pé ali no saguão de um hotel em Madrid, na Espanha, algumas semanas atrás. 2 missionários entraram com suas esposas. Uma daquelas coisas que eles começaram a falar, eu senti a presença de Deus. Eles disseram, irmão Swagger, nossa escola bíblica está cheia de gente e estamos falando para eles ir embora. Eles disseram, temos que ter mais aulas, tantos espanhóis estão sendo salvos e cheios do Espírito Santo, querem pregar, temos que treiná-los. Pela primeira vez na história está acontecendo avivamento na Espanha. Imagine só. Eles disseram, há um novo hotel, não é tão grande, mas é grande para nós, do outro lado da rua, da nossa escolinha. Dá para encher de pregadores se tivermos esse espaço. Nunca foi usado, novinho, foi construído e ninguém nunca usou. Podemos comprar por $500 mil. Você pode nos ajudar? Eu disse, eu não tenho nem 10 centavos. Mas pode fazer o compromisso. Nós vamos comprá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. Espera aí, deixa eu te dizer. 2 dias atrás, Charles Greenaway, um dos maiores missionários veteranos que eu conheço, vocês aqui conhecem, estava no meu púlpito em Baton Rouge. É um dos maiores pregadores que eu já vi, um dos maiores homens de Deus que eu já conheci. Depois da Segunda Guerra Mundial, um irmão foi chamado por Deus para a Espanha. Eles não queriam deixá-lo comprar uma terra, construir uma igreja ou nada, mas ele pregou o evangelho e Deus começou a se mover e abençoar. Isso já faz mais ou menos 30 anos. De repente as pessoas começaram a ser salvas. Mas ele disse que sabia que a sua saúde estava piorando. Ele só tinha 30 anos de idade, mas ele começou a enfraquecer mais e mais. Então eles disseram para ele, você tem que voltar para os Estados Unidos. E finalmente, sem querer, ele resolveu voltar. Levaram para um hospital em Nova York. Uma semana depois, ele ligou para ele e disse, irmão Greenaway, eles vão me operar amanhã, mas eu sei o que eles vão encontrar. O câncer já consumiu o meu corpo, eu sei. Mas ele disse, me prometa uma coisa. Prometa-me que você vai me deixar voltar para a Espanha. E quando eu morrer, se Jesus não desejar me curar, deixe-me morrer com o meu povo. Deixe-me morrer onde Ele me chamou. Deixe-me morrer pregando o Evangelho. Podem olhar e dizer, por que é que Deus não o curou? Eu não sei, talvez eu saiba. Eles fizeram uma operação na manhã seguinte. Charles Greenaway ligou para o cirurgião principal, nunca tinha visto ele, não o conhecia, e o perguntou, doutor, qual é o diagnóstico? Ele disse, o câncer está lastrado em seu corpo. Quanto tempo de vida ele tem? Ele disse, talvez 6 meses. Ele disse,
Ele me fez prometer. Não, ele disse, será que ele mencionou a Espanha para você? E ele disse, pregador, ele só fala disso, da Espanha. Ele fala da Espanha quando estávamos colocando ele na cama. Ele falava da Espanha e orava pela Espanha. E ele disse, será que ele vai ter força suficiente para voltar? Será que ele pode ir? Ele pode fazer essa viagem? Ele disse, pregador, eu nunca te conheci. E eu nunca conheci ninguém como ele. Eu acabei de operar o corpo dele, eu abri o corpo dele. Mas o coração dele está na Espanha. Permita que esse pregador leve o seu corpo de volta onde está o coração dele. E ele voltou. E ele pregou até passar mal e morrer. Mas Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E quando aqueles missionários estavam ali e disseram, centenas deles estão sendo salvos, eles estão sendo cheios do Espírito Santo, nós estamos enchendo todos os quartos. Você pode nos ajudar com esse hotel para que ele se transforme em uma escola bíblica? E da mesma forma que eu estou de pé aqui, nós já enviamos esse dinheiro. E o hotel já foi comprado. Estamos nos preparando para o encontro. Preparando para o encontro. Preparando para o encontro. Eu já estive no mundo inteiro e eles estão se preparando na África, estão se preparando na Ásia, estão se preparando por trás da cortina de ferro, estão se preparando na América Central, na América do Sul, estão se preparando no México. O governo mexicano disse, você não pode passar na televisão aqui, mas a estação de televisão me disse, nós vamos fazer você passar aqui, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Glória ao nome de Jesus. Se prepare para o encontro. Se prepare para o encontro. Se prepare para o encontro. Você está preparado? Nuvens escuras apareceram no horizonte. Você está pronto? Você está preparado? Abaixe a sua cabeça, por favor. Suas cabeças estão abaixadas, seus olhos estão fechados. Quantos aqui nessa noite dizem Jimmy Swaggart? Se a trombeta tocar nessa noite, não há tempo para consertar nada, ou pedir perdão, ou tempo para orar, ou para pedir perdão a Deus, sem tempo para pagar dízimo, sem tempo nenhum. O que eu escrevi, escrevi. Será que você estaria preparado para o encontro? Nesse momento, como você está, você estaria preparado? Pense nisso por um momento. Você estaria preparado? Quantos aqui, milhares aqui, dizem Jimmy Swaggart? Não estou vivendo corretamente. Estou no caminho errado. Vou ser sincero. É hora de parar de brincar de igreja. Eu não estou vivendo corretamente. Vou ser sincero, não estou vivendo corretamente. Eu preciso de oração. Quando aquela trombeta tocar, eu quero estar lá. Quantos podem levantar a mão? Eu não vou envergonhar você lá em cima. Primeiramente, levante sua mão. As mãos estão se levantando. Ore por mim, eu preciso de oração. Não estou vivendo corretamente. Levante sua mão nas arquibancadas, lá em cima, levante suas mãos, eu não vou te envergonhar. Ore por mim, continue levantando suas mãos, ali no lado esquerdo, eu posso ver sua mão, obrigado, muito obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor, se coloquem de pé. Thomas, você sabe, eu sei que você sabe, você pode cantar aquele verso, a trombeta vai tocar, sabe, naquele ritmo, por favor, cante o verso bem vagarosamente. Aquela parte que diz que a trombeta de Deus vai tocar e o tempo vai acabar. Abaixe a sua cabeça enquanto ele canta, por favor. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more.
When the morning breaks eternal bright, it'll break and fair. When the saints of earth shall gather over on that golden shore, and the roll is called up yonder, will you be there? I'll be there. Oh, thank God. Eles vão cantar, eu quero que você venha. Se você levantou a sua mão, eu quero que você venha lá de cima das arquibancadas. Venha até aqui embaixo, ainda há lugar. Ainda há lugar, escute, eu sinto em meu coração e no meu espírito. Mas não temos muito mais tempo, eu quero que você venha. Desça as escadas. Ninguém vai andar com você, provavelmente. Você deve ter que vir sozinho. Mas Deus vai te ajudar e vai ser a melhor jornada que você já fez. Da morte para a vida, do pecado para a salvação. Cante outra vez enquanto eles vêm. I'm coming home, coming home. Existem outros ainda descendo e Deus ama o seu coração. Deus te abençoe. Eu quero todos aqui que olhem para mim, por favor. Olhe para o irmão Swagger. Vocês pela televisão, por favor, me dê a sua total atenção nesse momento, se puder. Eu quero que você saiba disso. Todos vocês, Deus ama você. Não importa como foi o seu passado e não importa como é o seu presente. Deus ama você. Ele não guarda mágoas, Ele não está nervoso com você. Alguns de vocês podem ter drogas no seu bolso agora, mas Deus te ama. Alguns de vocês podem estar de pé aqui com álcool nas veias, mas Deus te ama. Alguns de vocês já profanaram o nome dele 12 vezes ou mais no dia de hoje, mas ele ainda te ama. Veja bem, ele ama você porque se você deixar, através do Filho dele Jesus, ele pode mudar a sua vida. Você não vai mais ser o mesmo, porque ele tem o poder para te ajudar a vencer. Sabe, por muito tempo, escute com cuidado, por muito tempo eu lia Romanos 10, versículo 9 e 10, que diz que se confessarmos o Senhor com a nossa boca e crer em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Eu me perguntava, Senhor, eu sei que isso é muito importante, que as pessoas creiam que o Senhor ressurgiu dentre os mortos, mas por que é que eles têm que acreditar nisso para serem salvos? Eu disse, isso é teologia, eles podem não entender. Ele disse, não é isso que eu quero que eles se preocupem. Ele disse, eu estou vivo, se eles saibam ou não. Mas ele disse, eu quero que eles saibam que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que vai transformar a vida deles. Faz com que o bêbado fique sóbrio, a prostituta fique limpa e o pecador seja santo. Isso vai mudar o seu coração e esse é o seu problema, é um problema no coração. E agora eu quero orar a oração do arrependimento. E eu quero que você ore comigo, você na televisão, eu quero que você na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja agora, eu quero que você abaixe sua cabeça e ore comigo. E se você acreditar, Deus vai salvar a sua alma. Agora Deus vai te salvar. Abaixe sua cabeça, por favor. Vamos orar. Querido Deus dos céus, eu te amo nessa noite, na maneira que eu sei. E eu venho a Ti, através de Jesus Cristo. E eu te peço para me perdoar. Lava-me com o Teu sangue precioso. Limpa-me de toda a iniquidade. Me dê um novo coração e uma nova vida. Nesse momento, de acordo com Romanos capítulo 10, com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo. E em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E o mesmo poder que ressuscitou Ele vai me mudar. Nesse momento, eu sou lavado
eu sou limpo, eu estou justificado, eu estou santificado, eu aceito Jesus, 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 Jesus como meu Salvador, e de acordo com a sua palavra, neste momento e para sempre, eu estou salvo. Aleluia! Glória a Deus!